Política na Veia, uma produção Carta Capital, Jornal GGN e fora da política não há salvação. Olá, bem-vindos a mais um Política na Veia. Nós estamos aí de novo num embate entre o Congresso e o Supremo. Lembrando, os últimos acontecimentos, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu de forma monocrática e também com todo o direito que ele tem como ministro, as regras permitem, a lei da dosimetria, até que o plenário do Supremo analise o veto feito pelo Congresso, lembrando que o presidente Lula também, como era esperado, se recusou a promulgar a lei da dosimetria depois do veto, ele já tinha feito isso em outros momentos, coube então ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, promulgar então a lei da dosimetria depois do veto. Há obviamente, Gisele Nassif Couto, um problema de constitucionalidade clara nesse veto, porque pelo processo natural, o Congresso veta, derruba um veto do presidente de forma integral, e dessas vezes eles inventaram, que obviamente a lei da dosimetria, como já tinha sido avisado por vários especialistas, ela abriria uma porteira, a porteira para não só para os golpistas serem beneficiados, mas também para vários líderes de facção e outros criminosos se valerem dessa lei. Então eles arrumaram uma esperteza lá e criaram um benefício para um grupo específico dos presos brasileiros. Isso é por si só inconstitucional. Há um zum, zum, zum na imprensa que o plenário vai manter a lei da dosimetria, mas nos termos que está, eu acho muito difícil, dadas as circunstâncias que está. Ontem, a gente publicou aqui um artigo do ministro Flávio Dino, no site da Carta Capital, onde ele faz a defesa das decisões monocráticas e lembra que elas são importantes até para dar vazão à quantidade de processos que vai parar no Supremo. Se lá no futuro precisa fazer uma reforma, fazer com que menos casos, menos processos vão parar no Supremo, essa é uma outra discussão, mas pelas regras atuais, decisões monocráticas até ajudam a desafogar e fazer com que a justiça corra mais rápido. Nesse meio tempo, obviamente, o bolsonarismo, aliado a uma parte do Centrão, voltou à ideia de que fazer, então, já que o Supremo coloca em xeque o PL das dosimetria, que a gente então faça uma PEC da anistia, quer dizer, voltar ao desejo escancarado, né? Isso tudo me parece um tanto quanto de uma chantagem, mas obviamente eu queria ouvir Nassif e Couto a respeito, começando pelo Nassif. Você acha que onde é que onde é que essa história acaba, Nassif? Olha, eu sei onde que essa história começa aí, que é no impeachment da Dilma, né. Quer dizer, o empoderamento que se deu ao Centrão é uma das coisas mais indecorosas da história da república, né. Talvez se tivesse isso aí na República Velha, que terminou com Getúlio aí, com a Aliança Libertadora Nacional, né. É um embate terrível, é um embate terrível porque não tem limite, né. Você tem 70 parlamentares, segundo informações aí, envolvidos com organizações criminosas ligadas a às emendas parlamentares, às emendas secretas, que é uma organização criminosa. Se você faz um acerto com a sua família lá para mandar uma verba pra que vai para uma empresa da sua família, isso aí é o núcleo de uma organização criminosa. Sem contar com a ampliação desmedida das organizações criminosas a partir da gestão Campos Neto Campos Neto do Banco Central. Então quando você pega o impeachment, era esperar mais o fim do governo Dilma lá, que ela seria derrotada pelo como quase foi derrotada antes lá, né. Vem o impeachment, acaba com a Lava Jato já vinha antes, acaba com a institucionalidade, você não tem mais as regras tácitas aí, você não tem mais as hierarquias legais. Daí vem o impeachment da Dilma mostrando que você pode também, tirar presidente sem crime de responsabilidade, a Constituição vai indo para o vinagre. E daí vai para sai do Eduardo Cunha para Davi Alcolumbre, para Hugo Motta, né. Então você tem um embate que depende do quê? O resultado desse embate? Da capacidade do governo de ceder a questões do centrão e a capacidade que tem as vítimas, os réus aí que vão entrar nesse pepino aí dentro, não dentro de 8 de janeiro, que os caras já estão presos lá, mas dentro do bolsonarismo aí, que vão entrar com o caso Master e tudo aí, de se safarem ou não, né.
Então é imprevisível porque é uma organização criminosa que assumiu o Congresso, você não tem noção clara aí de qual que é o poder de intimidação deles versus o poder de barganha e de persuasão do governo, né. Eu não tenho ideia do que vai acontecer não. Agora, esses que nós temos aí no Congresso, acho que não são exatamente déspotas, né? Acho que eles são oligarcas. A gente está falando desse tipo de coisa, né? De gente que se beneficia de maneira muito continuada, né? De uma baixa capacidade que tem a sociedade brasileira de chamá-los à responsabilidade, né? E isso tem a ver muito com uma certa desconexão entre a forma como essas figuras são eleitas e as cobranças que o eleitorado faz em relação ao governo, porque, o parlamentar, sobretudo se for um deputado, ele é basicamente punido ou premiado pelo seu eleitor se ele faz uma entrega lá na base, né, se ele leva uma obra, se ele leva algum evento, eu falo evento porque até isso tem sido plataforma de campanha de deputado no uso de emenda, né, leva show do Wesley Safadão para o município. Aí a prefeitura fala: "Olha, ano que vem tem Wesley Safadão de novo". Aí o deputado se vangloria disso e a prefeita pede voto para ele, depois ele vai pedir voto para prefeito. Tem até um vídeo na internet mostrando isso. Então é isso que o indivíduo vai ser cobrado, se levou o show, se levou o posto de saúde, se levou o asfaltamento da rua, a construção de um ginásio de esporte, qualquer bobagem dessa. Você vê, que até pode ser importante para o município. Agora, a conduta desse parlamentar, naquilo que diz respeito à sua atuação, naquilo que é de interesse geral do país, isso passa em brancas nuvens. O eleitor sequer tem como aferir isso, ele não consegue compreender esse tipo de coisa. E aí vai cobrar de quem? Do Poder Executivo. Só que o Poder Executivo é tolhido pelo imenso poder de que o Congresso goza hoje. Então fica uma situação, eu diria, kafkiana, né? Em que quem é cobrado não consegue entregar porque o outro não deixa, e quem não deixa o outro entregar não é cobrado. Né? É essa a situação. Fora, claro, todo o envolvimento que vários desses podem ter com malversação de recurso público, né, com recebimento de algum tipo de recurso indevido. Veja-se o caso aí, por exemplo, do glorioso senador Ciro Nogueira, né, com a sua mesada do Master, né? Até já tem gente falando que é o mensalão do Master. Nesse caso é mesmo, né? Porque todo mês pingava lá uma gorda mesada para o Ciro Nogueira. Então, como é que você chama esses caras às falas, né? Couto, o ponto você acha que é só bravata do bolsonarismo no Congresso ou esses caras vão levar à frente mesmo a ideia de uma PEC da anistia? Olha, eu acho, Sérgio, que eles na realidade estão bravateando. E estão bravateando por quê? Porque perceberam que a coisa não aconteceu tão rápida quanto eles queriam e viram aí uma dupla oportunidade. De um lado, de atiçar a sua base. E a gente sabe que isso é importante para eles, né? Ficar oriçando a sua base o tempo todo. Então não tiveram aquilo que eles acham que é pouco, né? Pelo menos não tiveram de imediato. Não quer dizer que não terão, né? Porque isso foi agora para análise da turma, porque a lei da dosimetria, que nada mais é do que a anistia light, ela está sob questionamento. Então, antes de você aplicar, você tem que saber se ela vai valer. É uma questão lógica. Então, nisso aí, o Alexandre de Moraes está coberto de razão, já que ele é, além de relator, né, dos atos golpistas, de tudo aquilo que envolve aí os anistiados, ele é também, né, por sorteio, o relator dessa arguição de inconstitucionalidade da lei da dosimetria. Então, primeiro precisa saber se aquilo é ou não é constitucional. Pacificado esse ponto, suponhamos que seja considerado condicional por uma maioria no plenário da Suprema Corte, aí você pode aplicar a norma. E aí vai aplicar de acordo com o caso, né? Cada caso vai ser estudado nas suas particularidades e a coisa vai ser aplicada ali. Mas eles quiseram o quê? Se adiantar isso, dizendo que é decisão monocrática, né, que está interferindo na vontade do Poder Legislativo, né, e que se é assim, então a gente cobre a aposta. Então não é nem mais dosimetria, é anistia ampla, geral e restrita. Que na verdade a gente sabe que é o que eles queriam desde o princípio. Acho que a chance disso prosperar no Congresso não é tão grande, né, porque muita gente ali que não é trouxa sabe que, na verdade, tem que só aguardar a discussão da constitucionalidade dessa norma, que eu acho que vai ser aceita. Né? Ela vai ser considerada constitucional, entendo eu, salvo alguma grande surpresa. E aí, esse negócio vai ficar só na base da bravata e de oriçar esse povo que bebe detergente. Né? Não, porque a gente tem um ponto, voltando ao ponto que é o ponto crucial dessa discussão, a inconstitucionalidade, no meu entender, quer dizer, ouvindo aí os especialistas, é que você fez uma lei específica para um grupo
um recorte de um grupo social, você não estendeu isso para todos, né. Então o veto eu veto tudo, agora eu vou vetar quer dizer, vou manter parte do veto e vou liberar um outro para um grupo específico, isso é inconstitucional. Quer dizer, se o Supremo também, vamos pacificar, vamos medir aqui as consequências políticas, não considerar esta decisão inconstitucional, também a gente está na água, né. Aí a gente está no mar aberto e é um ponto importante. Eu não eu tenho dúvida se a maioria vai ter esse entendimento, né, a ver. Pode ser que mande voltar e os caras refaçam, sei lá, e assumam a consequência de eu quero anistiar o Bolsonaro, eu quero dar um benefício ao Bolsonaro, e esse benefício vai ser estendido também para a liderança do PCC e outros criminosos perigosos, a gente vai assumir isso, porque o importante é livrar a cara do Bolsonaro. Os caras têm que assumir isso também, ou então faz uma outra lei de dosimetria, reforma, sei lá. Eh, não sei se está tão, eu acho que o movimento, que a posição deles também diminuiu. Depois daquelas vitórias daquela semana, né, tanto com a rejeição ao Messias e depois a aprovação da lei da dosimetria, durou aquilo ali, alguns dias, 24 horas, 48 horas, depois o jogo virou, né. Tivemos a visita do Lula ao Trump, que independentemente do conteúdo que tenha se discutido, ele serviu para o Trump de um certo, serviu para o Lula, né. Para o Lula se mostrar o que valia ali era o símbolo da visita e a circunstância que tinha ali. Até também quero ouvir a Gisele sobre esse ponto, mas que a gente também não teve a oportunidade de pegar, discutir o encontro foi depois, da gravação desse programa, mas no fundo aquela visita do Lula, não se sabe, os detalhes ainda do que se conversou lá são muito poucos. Soube, por exemplo, por algumas conversas em Brasília, que o Trump perguntou muito sobre a China para o Lula. O Trump inicia hoje uma visita pela China, ele queria saber se chegar com o Lula, se estava tudo bem, se ele ia ser bem recebido, se a conversa com o Xi poderia ir bem. Isso foi um dos temas debatido. A gente não sabe exatamente o que se falou sobre terras raras, ou em qual profundidade se discutiu isso. A gente viu o Lula elogiando o projeto aprovado do Arnaldo Jardim, que também me surpreendeu um pouco. Aparentemente você teve algumas modificações que melhoraram um pouco o projeto, mas o projeto está longe de ser o ideal. Mas, Gisela, de qualquer forma teve esse efeito, né, o Lula, mais uma vez colheu os louros dessa reunião com o Trump, certo? Demais, demais. Ele saiu como um estadista experiente, né, capaz de dialogar com adversários ideológicos 180 graus, da sua visão de mundo, de unilateralismo versus multipolaridade, enfim, e e se deslocou dessa visão bolsonarista exilada aqui do Flávio Bolsonaro, né, e do Flávio Bolsonaro, que acho que essa linguagem de vassalo entreguista e de que somente uma interlocução desta proposta de governo no Brasil, teria um bom relacionamento com os Estados Unidos e traria prosperidade para o Brasil. Isso foi quebrado, acho que essa é uma dos grandes louros, né. Trouxe oxigênio político para o Lula e trouxe um ar de normalidade para a rainha louca aqui dos Estados Unidos. E trouxe um recado ao empresariado brasileiro e à economia que ele pode sim trazer previsibilidade, né. A gente está tendo a Semana do Brasil de Nova York, tem muitos empresários aqui, o Lide, o Wesley Batista, né, que já mora aqui, está no momento crítico de investigação criminal aqui da JBS e da Tyson Foods. E eu acho que esse pragmatismo do Lula nos negócios é uma das principais características, né. E o Trump, como um líder populista, ele precisa e num momento muito caótico aqui dos Estados Unidos, domesticamente e internacionalmente também para ele precisava de uma parada e um momento de normalidade. A visita com o Lula trouxe isso para ele, porque foi diferente de todas as outras. Até na mudança estratégica, né, do horário ali da entrevista coletiva, nunca havíamos visto. Conseguiu abrir mão, por conta da extensão da reunião, até de algum problema ali no salão oval, porque tinha dos bastidores que os bolsonaristas podiam estar infiltrados ali na mídia chapa branca. Então eu achei que foi ótimo,
E, embora isso não seja suficiente para mudar um cenário eleitoral difícil no Brasil, eu até li uma análise que eu gostei muito do Guilherme Casarões, para a newsletter do Washington Brasil Office, que ele falou que esse pragmatismo, diplomático do Lula veio em boa hora, né. Se a gente pensar naquele eleitor de centro, que vai ser tão importante nessa eleição, numa eleição muito polarizada, né, essa defesa da soberania tão eficiente versus essa submissão ideológica, a interesses estrangeiros. Agora então com o pronunciamento da PGR, né, com a condenação formal do Eduardo Bolsonaro, mais reforçando esse ponto ainda, acho que isso pode ser bastante explorado e pode conceder louros eleitorais aí para o Lula. Agora, ô Nassif, como é que você interpretou esse elogio que o Lula acabou fazendo ao projeto do Arnaldo Jardim? A gente sabia que havia uma divergência conceitual entre né, o que o Arnaldo Jardim apresentou e o que o Lula discursava. O Lula defendia, quase defendia, embora tenha negado depois a ideia de uma Terra-Brás, a ideia era ter pelo menos um projeto que se assemelhasse à partilha do pré-sal. E, de repente, ele, na coletiva, depois da reunião do Trump, diz: ó, acabamos de aprovar uma lei de terras raras no Brasil e tal, com muitos elogios. Como é que você interpreta esse movimento? Tem um item aí desse projeto do Jardim, que é a constituição aí de um conselho, que muita gente achou que é muito grande o conselho, ligado diretamente à presidência da República, que vai dar a última palavra sobre cada questão lá, inclusive podendo até vetar a venda de minas, aí como ocorre nos Estados Unidos, na China, na França, você tem lá um conselho que pega as questões estratégicas, né. Então talvez esse conselho, que pode ser aperfeiçoado também para ter eu acho que são 15, é muita gente, virou uma assembleia lá, né, mas diretamente ligado à presidência da república e com esses poderes de veto. Talvez isso tenha amenizado um pouco aí a agora tem muito mais coisas para avançar lá, né, você tem a questão, por exemplo, dos, investimentos em tecnologia, que é 0,25% do faturamento. A questão do conteúdo nacional que não foi abordado ainda, né. Tem várias questões de política industrial que talvez dentro do conselho se possa direcionar, né. Então acho que é por aí que veio o acerto aí com o Arnaldo Jardim, viu. Para dar uma minimizada. Os empresários reclamaram, né, as mineradoras acharam que tem interferência demais, mas o que não chega a ser um mau sinal não, né. Se eles estão reclamando, talvez alguma coisa no projeto do Arnaldo Jardim mantenha algum controle nacional sobre isso, que é o que o mundo, a gente já discutiu isso nesse programa aqui, todo mundo está fazendo justamente o contrário do que o projeto do Arnaldo Jardim inicial previa. É mais intervenção estatal e mais controle sobre essa produção de mineral E crítico. uma parte que preocupa lá é que essa condição de segurança nacional e tudo aí pode atropelar todos os as questões ambientais aí, viu. As questões ambientais. Você tem ah, regiões importantes aí do ponto de vista ambiental aí que podem ser devastadas, inclusive a minha cidade lá, Poços de Caldas, né, pode ser devastada aí por essa mineração predatória, digamos, né. O Zema já ajudou bastante, né, Nassif, nesses mandatos dele. Por exemplo, hoje existe um negócio que é a ex-Serra do Curral, né, havia ali uma serra e não existe mais, né, o cara acabou aliás, é impressionante. Um estado conhecido pelas montanhas e tem um governador que está acabando com ela. Agora o Zema é o meu modelo ideal de candidato de direita, viu. Ele se autodestrói sozinho, né, mas o único problema é que ele leva o nome de Minas Gerais junto aí, mas tudo bem, vai, depois a gente reconstrói. É um dano reputacional ao Estado, né, Nassif? É demais, é demais. A gente achava que o Nilton Cardoso era o ápice da queda aí. Aliás, o Nilton Cardoso, só contando um causinho rápido aqui, tinha o Gilberto Mansur, que é um jornalista mineiro aqui, cada vez que vinha o Hélio Garcia aqui, ele juntava os jornalistas mineiros para um jantar com o Hélio Garcia, que era uma delícia. Ele punha o uísque na mesa lá, ele bebia o uísque sozinho lá, mas ele era um contador de causo tremendo, rapaz. Quando veio o Nilton Cardoso, eu virei para o Gilberto e falei: "Gilberto, eu não vou não". "Não, mas para de preconceito, é só para ouvir história". Eu falei: "Não, não é preconceito não, é que eu acho que ele é muito chato". Daí o Gilberto fala com o Nilton Cardoso, eu tinha um programa na TV Gazeta e o jantar era no Maxud.
O Gilberto me espera no final do programa, me arrasta até o local do restaurante lá, me põe na cadeira ao lado do Nilton Cardoso, rapaz. E ele contava aqueles causos mais sem graça e me cutucava: "E aí, conterrâneo, o que que achou dessa? O que que achou dessa?" Ô, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Mas o Zema tem essa tentativa, né, porque assim, você imagina o que que poderia ser pior do que um Milei? Só um Milei caipira, né, só um Milei. Não, caipira não, o Walter Moreira Salles, quando a gente quando chamava o Itamar de caipira, ele falava: "Não, caipira é aquele que do seu cantinho conhece o mundo, ele é provinciano". Tivemos esse caso do Ciro Nogueira, né, a denúncia, ó, R$ 500.000 por mês, 18 milhões ao longo de um certo tempo, inclusive com compra de participação em empresas do Ciro Nogueira, nessa relação com o Workar e de repente a PGR e a Polícia Federal, na verdade a PGR mais do que a Polícia Federal, dão ali a entender que talvez a delação do Workar não seja aceita, tal, porque ele não revelou esse caso e está em aberto. A gente tem a informação aqui na revista que o André Mendonça, na verdade, só ficará satisfeito se o Workar entregar a cabeça do Alexandre de Moraes. Não sei se é isso que está pesando, mas o fato é que, nesse momento, essa delação do Workar está meio nebulosa. Eu até nem sempre tive dúvidas sobre a delação do Workar em si, o que é que ele poderia revelar, sendo ele o cabeça da operação. Ele vai entregar quem? Existe alguém acima do Workar? Olha, eu acho que nesse caso, né, o ponto não é tanto a organização dele propriamente dito, né, que seria o Banco Master e vamos dizer aí, o ecossistema financeiro do Banco Master, né? Não é isso que está em jogo aqui. Acho que o que está em jogo aqui são as conexões no mundo político e judicial, né, do Vorcaro, quer dizer, todos os nexos que ele estabeleceu com gente no Congresso, eventualmente com gente em alguns executivos estaduais, mesmo municipais, tudo isso que na realidade precisa ser entregue. Então pode-se dizer que não é uma delação para cima, mas é uma delação para o lado, né. Gente que de certa maneira tem ali uma estatura do ponto de vista da importância nessa organização criminosa, similar àquela do próprio Vorcaro e de alguns dos seus auxiliares imediatos. E claro que o Ciro Nogueira é um dos que entraria nisso, né. A gente está falando de um presidente de um dos maiores partidos do país, né, que inclusive aí se federou com a União Brasil e, consequentemente, tornou essa federação junta o maior partido do país, se a gente pensar na federação como se fosse uma coisa só, né, um partido só, sabendo-se que, inclusive, o Antônio Rueda, o presidente do União Brasil, que é a contraparte do Ciro Nogueira, nesse outro contubérnio dele aí. Eh, o Rueda também foi um prestador de serviços para o Vorcar, né, teoricamente, prestou serviços, formais, legalizados, é diferente da mesada que o Ciro Nogueira recebia, mas é preciso saber o que mais há nisso, né. E no caso do Ciro Nogueira, inclusive, se abre uma árvore de problemas, porque você tem a aquisição, de participação, né, num dos fundos ali criado pelo Master, você tem contrapartida do ponto de vista da compra de imóveis, ele compra um apartamento de R$ 22 milhões. Depois ele troca o apartamento por uma casa no Jardim Europa. Quer dizer, não é pouca coisa isso tudo, né. Não me parece que os negócios do Ciro Nogueira e nem e muito menos a sua remuneração de senador lhe permitiriam coisas desse vulto. Mostra que o dinheiro está entrando por algum outro lugar. E o Vorcaro aparentemente não falou nada do Ciro Nogueira na delação. É claro que se você tem evidências tão fortes contra o Ciro Nogueira e ele, ao entregar a delação, não falou nada, você tem um problema. Essa delação, ela claramente é uma delação que omite fatos. E a gente sabe muito bem que delação para valer não pode omitir fatos. Claro que você pode ter mais de uma rodada, a gente pode lembrar do caso do Cid, né, do tenente-coronel Cid, que num primeiro momento ali se esquivou, não entregou todo mundo que tinha que entregar, depois, né, percebendo que isso ia ser ruim para ele, até advertido pelo próprio Alexandre de Moraes ali durante a inquirição, ele acabou abrindo, né, e entregou um monte de gente. Então, pode ser que algo assim ocorra também com o Vorcaro, mas nesse primeiro momento, né, parece que a delação ela está muito aquém daquilo que faria sentido para ele ter qualquer tipo de benefício. Eu dei uma matéria essa semana aí com fontes bem confiáveis aí. Os 2 melhores amigos do Roberto Campos Neto eram o Ciro Nogueira e o Tarcísio de Freitas.
E houve, em 2020, o início da aventura do Vorcaro foi quando ele consegue, depois de ter sido quase preso pela Polícia Federal por golpes no Máxima lá, adquiriu o Banco Master. Eh, ele tinha problema reputacional, tinha problema de quase prisão e o Banco Central do Roberto Campos Neto autorizou a venda do Banco Master para ele, que foi o início de todo esse angu. Então, digamos, o Vorcaro, ele é a ponta fundamental para mostrar não só essa ligação aí com autoridades, Banco Central, CVM e tudo, mas para mostrar todo o sistema de crime organizado que se instalou no mercado financeiro depois da desregulamentação aí do Campos Neto e dessa loucura de fintechs. A gente tinha fintech que alugava sala, não tinha nem sede. Alugava a sala, hoje mesmo estourou uma aí que deixou 1000 clientes de fora, e o Roberto Campos Neto está fora dessa aí. O Roberto Campos Neto esteve essa semana passada, esses últimos dias aí, em Dubai. Dubai que é o centro, Dubai é o local que junta os bolsonaristas, que junta Banco Master, que junta aquela Fictor que tentou comprar o Banco Master, que junta todos os aventureiros lá. Ele foi lá levar a sede do Nubank para Dubai, e com direito a um almoço com um dos filhos lá do sheik lá, sabe. Então você tem aí o fio da meada do crime das organizações criminosas, de um crime financeiro que invadiu o mercado, de uma forma fantástica aí, teve uma ampliação, montou bancadas no Congresso. Não, só lembrando aqui, só um ponto, Nassif, na verdade o Vorcaro comprou o Banco Máxima, que estava envolvido na Lava Jato, com acusações na Lava Jato, e aí o Máxima virou o Master. Esta foi a operação, né, na época, permitida pelo Banco Central. O Máxima estava enrolado, o Vorcaro comprou o Máxima e transformou ele no Master. Gisele, voltando aqui, a gente vai voltar a esses assuntos aqui depois do Brasil, mas eu queria passar ali rapidamente, vou de volta aos Estados Unidos. Nós estamos saindo de novo uma pesquisa do Trump, aí nessa casa dos agora 59,8, quer dizer, perto dos 60% de desaprovação, e a gente tem aí esse impasse. O que a gente tem agora, na verdade, é uma não guerra no Irã, né? Quer dizer, é um negócio que está meio parado. E aí você tem retórica, né? Acusações de retórica, mas está parado. Que perspectiva que nós temos nesse momento para o desfecho, se é que teremos um desfecho breve para essa história do Irã? Parado, tem pequenos ataques de pequena escala ali que continuam no estreito, né? O Irã atingiu com drones os Emirados Árabes recentemente, houve uma troca de tiro entre Estados Unidos e Irã. Mas o fato é que o Irã controla quem passa pelo Estreito de Hormuz, ponto, né? Nos termos de negociação com o Trump, que não está conseguindo seguir, que é compensação por todos os ataques que foram feitos, querem cobrar imposto nos navios que passam ali para o estreito para ajudar nessa reconstrução financeira. As negociações tropeçaram bastante nesse final de semana. O Trump, uma tradição livre aqui minha, disse que os termos do acordo estavam na UTI, e chamou os termos também da negociação de pedaço de lixo, e que Teherã estava governado por lunáticos. Eu acho que tem um ponto aqui que, ao governar, ao negociar com a ala mais radical que ficou depois das mortes dos Estados Unidos, que é a República Islâmica, de uma certa forma, os Estados Unidos dão legitimidade a esse governo. E tem uma ala próxima ao Trump que sempre negou que se desse legitimidade ao governo do Irã. Então, assim, falta-se clareza de que por que os Estados Unidos está lá, se é a questão nuclear, se é a questão de mudança de regime, né? E no processo ali, esquizofrênico dessa luta dos Estados Unidos no Irã, o que o Trump está fazendo é dando uma aceitação que o Irã busca quase 50 anos nessa negociação, dando legitimidade ao governo. Então, assim, para Teherã pode ser até um prêmio, isso que vale muitas concessões, mas ele está segurando ali, estrategicamente, o estrangulamento do Estreito de Hormuz. Está ferrando o Trump. O Trump acabou de anunciar essa semana o valor da gasolina, que já passou de $4,5 o galão, que já aumentou cerca de quase dobrou
desde antes do início dessa guerra de fevereiro, o dólar quase, $2, 1,5, um pouco mais que isso. Aí o Trump anunciou uma medida agora que precisa passar pelo Congresso, mas ele já anunciou que é para amenizar um pouco as críticas que ele tem sofrido, muitas, de ambos os partidos, isenção de taxas federais. Mas as taxas federais, nesses valores que eu coloquei, são de 0,18 centavos, ou seja, não vai fazer nem cosquinha para significativa, haja visto o aumento que já aconteceu, né. E as taxas estaduais são muito mais significativas nessa conta do que a isenção de taxas federais, que são revertidas em, principalmente, construção de estradas aqui. Ele falou que vai ser temporário isso, mas que, enfim, apesar do valor ser pequeno, ele sabe, ele quer deixar isso de uma forma temporária, né. E tudo isso com a guerra, com a viagem, e aí domina o noticiário aqui, a viagem dele com o Xi Jinping, né, Sérgio. E é no meio, e não tem como não fazer uma análise de que ele está indo lá também para pedir ajuda que é o Irã é um aliado da China, para ele sair desse imbróglio que ele está, que ele não consegue sair, né. Eu acho que essa é uma das análises também importantes nesse contexto da viagem. Pois é, Gê, porque na verdade se a gente pensar, olha você, o Trump nos últimos dias, nas últimas semanas, tem se preparado para se encontrar com a trinca, fundadora dos BRICS, né, recebeu o Lula, vai para o Xi e também tem agendado em breve uma conversa na Rússia, quer dizer, a ideia toda de que chega até a ser hilário, né, que os Estados Unidos nesse momento têm que recorrer aos seus principais adversários, vamos dizer assim, ideológicos, né, ele que tanto falou mal dos BRICS, e tanto atacou a China, está indo, de certa forma, buscando uma agenda positiva para ver se sai dessa situação, sendo que não tem com quem contar, né? A Europa já disse que não vai ajudar além do que tem, do que está fazendo, que é muito pouco, com razão. Ele fica refém do Netanyahu e não tem a quem recorrer. E o Irã continua, e o Irã continua até, inclusive, colocando assim, chamando, assim, decida se você quer esse acordo ou não, né? Tem um livro recente que saiu aí mostrando qual que é a estratégia do Irã. Então, a base da estratégia é o seguinte: é a resistência por um prazo prolongado, contando com o processo de desgaste normal que tem nas democracias, que tem as eleições periódicas aí. Nessas eleições periódicas você tem os altos e baixos dos governantes aí, e as vulnerabilidades provocadas pelas próprias campanhas, né. Esse livro saiu acho que o ano passado aí, mas mostra claramente aí, na prática aí, como que essa tática aí foi eficiente com o Trump e com os Estados Unidos, né. Somado ao fato também de que os Estados Unidos, o Trump não tinha uma menor estratégia aí para tratar com esse caso, né. Porque assim, obviamente a forma como e provavelmente os estragos que a gente não sabe a extensão no Irã são realmente devem ser muito devastadores. Mas, não conseguem sair desse ponto. O ponto é, para destruir o Irã como eles querem, é só uma intervenção militar terrestre, e ninguém quer se arriscar nesse momento. E aí você fica nesse impasse. Como é que você resolve Hormuz, Gisele? Olha, tem um escritor aqui que estava falando, um cientista político falando até que depois disso tudo, ele consegue enxergar o Irã como uma quarta potência, quando ele se reconstruir, né, fazendo frente aos Estados Unidos, China, Rússia, e o Irã como uma quarta potência. Tamanha vantagem que ele está tendo ali com aquele controle do canal de Hormuz. Mas dá para ver que esse estrangulamento de Hormuz e o risco sistêmico global e internacional que isso está causando e pode causar no futuro, fez com que a China também aceitasse esse encontro neste momento, né, de uma forma bastante pragmática também. Acho que mostra que a China está buscando uma normalização também, e outros panos de fundo que tem ali também, né, acho que dá para citar pelo menos, inteligência artificial, e aí eu ressalto a comitiva que o Trump está levando para lá, imensa, com os grandes CEOs das Big Techs e tudo mais, uma coisa impressionante, não que isso já não tenha existido no futuro, mas acho que dessa vez está sendo muito significativo, e enfim, terras raras, inteligência artificial principalmente, porque os Estados Unidos também está numa posição, os Estados Unidos está super,
numa posição super difícil, porque ele está pedindo ajuda para acabar com uma guerra que ele não sabe o que fazer com ela, pedindo ajuda para uma grande potência. Ele esgotou seu arsenal militar ali no Oriente Médio, ele precisa reconstruir, para isso ele precisa de terras raras. E ele está numa posição muito complicada, com relação às plataformas de inteligência artificial, cujos líderes estão indo conversar também com o Xi Jinping, no mesmo nível ali do chefe de Estado, que é incrível, né? Uma mistura da diplomacia com os interesses privados incríveis. A gente sempre falou de oligarquia e essas big techs, num modelo muito próximo a Trump. Mas a inteligência artificial dos Estados Unidos está me parecendo que ela, apesar dela ser muito superior à da China, em termos de entrega, a China tem um custo mais barato, tem o código aberto, né, open source, ela tem uma flexibilidade muito maior e ela pode dominar o mercado no futuro por ela ter um custo-benefício mais interessante, uma flexibilidade, e aí o que torna ela menos burocracia e ter mais flexibilidade para ser aplicada em determinados setores, como está sendo feito, né, customização da inteligência artificial. Então, eu acho que eu tô curiosa para ver o que vai sair dessa enorme comitiva que está dando suporte para o Trump. Então, o curioso é que quando você pega nas últimas décadas, a própria expansão da China foi decorrência da geopolítica das empresas. Foi quando as empresas americanas perceberam que era mais barato produzir lá, a própria Embraer aqui, quando ela montou aí a sua parceria. Então a China ela cresceu fundamentalmente em função dessa sobreposição dos interesses empresariais, controlando a geopolítica. O Trump inverte isso, passa a colocar o poder unilateral dele para definir a geopolítica, dá todas as cabeçadas possíveis e daí vai para a China e leva o quê? Leva uma comitiva de super empresários com ele lá para tentar estabelecer novamente a geopolítica com a China, né. Não, porque você tem, além de tudo, nesse investimento, a grande diferença nesse caso é que o investimento da China ele é regulado e determinado pelo Estado, né? Então, enquanto no caso americano, é essa livre iniciativa, aliás, se estourar uma bolha, essa bolha vai estourar nos Estados Unidos, não vai ser na China. Mas eu queria só contar um episódio aqui, porque isso também tem a ver com o grupo, quer dizer, o fato do governo Trump ter sido tomado por uma ideologia, quer dizer, você ter lá uns malucos, complica muita coisa. Eu vou contar um episódio que aconteceu com minha filha, só para a gente ter uma ideia do que são os personagens que nesse momento ocupam e tomam decisões em Washington. Minha filha estuda na Universidade de Amsterdã, ela foi participar de um hackathon uma universidade de Madrid, uma universidade de negócios, tal, e a discussão ali era fazer um debate sobre era um ponto sobre um problema de inteligência artificial, de regulação no mercado europeu. Então a simulação era uma empresa europeia contra uma empresa americana, tal, o jogo era esse. Mas uma das convidadas para abrir essa conferência era justamente uma figura da Casa Branca ligada, e não vou lembrar o nome da senhora, ligada à discussão e ao planejamento do governo dos Estados Unidos em relação à inteligência artificial. Bem, essa senhora, entre outros momentos brilhantes da sua explanação, disse ter dúvidas que o homem tenha pisado na Lua. Essa senhora disse isso no Congresso. Minha filha, obviamente, o queixo caiu. Essa aí é uma das responsáveis pelo planejamento de inteligência artificial no governo dos Estados Unidos. Que loucura. Ué, mas com o Kennedy lá no Ministério da Saúde também, você vê o A gente tem que pensar assim que é um ensaio em proporções, obviamente, talvez mais desastrosas, do que seria uma volta de um governo Bolsonaro no Brasil, né? Sérgio, não estava na pauta, assunto importantíssimo, preciso te lembrar, o detergente, não? Sem estar nessa história, eu queria saber o seguinte: o que vocês andaram fazendo com detergente IP? Porque já teve aí Tem cara bebendo. alguém que bebeu, alguém que tomou banho e lavou o frango e depois colocou no forno com IP. O frango ensaboado. Eu já tinha ouvido falar do peixe ensaboado, mas o frango ensaboado eu ainda não tinha ouvido falar. Você sabe que eu fui até pesquisar, porque eu achei que essa história é meio bizarra, e é um costume no Brasil. É um costume antigo de lavar o frango com o detergente, então as autoridades sanitárias, precisam falar sobre isso, é incrível, mas é verdade. Agora, obviamente, a empresa, muito malandramente,
Passa por eu acho que você sabe, o IP né, bolsonarista, bancou, apoiou. E o pior é você ter gente, não só esses malucos, mas você ter gente como o senador Cleitinho e a própria Michelle defendendo. Eu duvido que o Cleitinho vá à cozinha fazer qualquer coisa. E se ele vai à cozinha, se ele usa o detergente IP, é a mesma coisa da dona Michelle. E, no entanto, induzindo as pessoas ao erro. Eu não sei se vocês viram as fotos distribuídas pela Anvisa da fábrica, porque também não foi uma coisa generalizada, é um lote do IP produzido na fábrica de Amparo. Eu não sei se vocês chegaram a ver as fotos da, da situação da fábrica em Amparo. Quer dizer, totalmente largada, suja, sem nenhum tipo de manutenção e de cuidado. Agora, Cláudio Couto, é mais uma tentativa de. Quer dizer, sabe, a gente viu com a cloroquina, a gente viu com outros momentos, é de novo a reedição desse momento, né? É uma reedição desse momento, primeiro ideologizando e partidarizando questões que não têm natureza partidária, né. Quer dizer, se tem bactéria no detergente, no sabão líquido, no amaciante, ué, isso é um fato constatado pelo exame bacteriológico feito pela Anvisa, e é papel dela fazer isso. Afinal de contas, o nome já diz, é uma agência de vigilância sanitária. Então ela tem mais é que checar se as coisas estão andando bem, se não estão. Para ela ter feito essa investigação, certamente já havia algum indício de problema, porque não caiu do céu esse tipo de coisa. E ao identificar o problema, qual é a medida normal que se faz? Né? É você recolher o produto, avisar as pessoas para não usarem, a própria empresa deveria assumir essa posição, numa relação que seria, aí sim, uma relação de honestidade com os seus consumidores, como as empresas, por exemplo, automobilísticas fazem quando tem um recall do veículo, né, que você chama de volta para resolver aquele problema, é o que ela deveria fazer, mas não, né, questionou, apesar das evidências em contrário, do teste feito com os produtos e da identificação in loco das condições sanitárias muito precárias em que a fábrica de Amparo da IP estava. E aí, claro, virou um prato cheio para maluquice bolsonarista, né? Por quê? E bolsonarista e do resto da ultradireita. O próprio Cleitinho aí é um exemplo disso, que às vezes está no campo do bolsonarismo, às vezes se descola, e aí dá aso a todo tipo de coisa, até a gente que resolve começar a beber o produto. Veja, se o produto não estivesse contaminado, já não seria recomendável beber. Agora, beber contaminado, aí realmente é de uma estupidez sem tamanho, né? E o pior é que o sujeito que fez esse vídeo, o vídeo está disponível aí na internet, ainda faz cara de esperto e mostra o dedo do meio para aqueles que ele acha que são os seus desafetos políticos. Então, é um grau de insanidade que a gente viu na pandemia, quando se resolveu adotar medicamentos que não tinham nenhum efeito positivo para tratar do problema, mas que eram vendidos como se fossem assim, vendidos, eu quero dizer, do ponto de vista da sua propagação, o presidente da República, vários outros, com a cumplicidade do Conselho Filo-Bolsonarista de Medicina, quer dizer, o Conselho Federal de Medicina, né, CFM pode significar mais de uma coisa, e a gente viu que agora esse tipo de coisa é reeditada, né, e se transforma num factoide que permite, de novo, a mobilização da base, né, permite que você ative esse pessoal fica oriçado, fica excitado, começa a produzir agitação, e isso, no meio de uma campanha eleitoral, é sempre proveitoso, né? Tenta politizar o que não é político, né? Veja, uma hora é sandália, outra hora é chocolate com wafer, né? Outra hora é que mais? Quase todo tipo de coisa, né? Que começa a ser, e agora é o detergente. Quer dizer, ou se politiza detratando, então a sandália é comunista, né? O biscoito achocolatado também é comunista, e agora é o contrário, né? O detergente é conservador, é patriota. Quer dizer, é um negócio completamente sem nexo, né? Mas que produz mobilização e, infelizmente, produz voto. Por quê? Porque as pessoas acabam se deixando levar por esse tipo de insensatez, de sandice. Agora eu só queria chamar a atenção do papel da Anvisa. A Anvisa foi uma das poucas instituições públicas aí no período bolsonarista que resistiu às pressões bolsonaristas, apesar do almirante que foi colocado lá ter sido colocado pelo Bolsonaro. O sujeito lá adotou uma atitude científica fantástica. Então a gente fala muito esse negócio da área pública ineficiente, mas tem polos de eficiência lá fantásticos. E tudo que está relacionado à saúde, em geral, é bom.
E a Anvisa, esse almirante que ninguém lembra, eu nem lembro o nome dele mais aí. Um cara tão correto na função dele, que nunca tergiversou, sempre ficou a favor da saúde e poucos sabem o nome dele, inclusive eu que esqueci. Eu, de qualquer forma, vou lançar aqui uma campanha. Eu vou convidar os bolsonaristas, vou fechar um bar e vou pagar engradados de IP para quem quiser tomar. E lembrando, acho que até, Nassif, acho que vocês traduziram um artigo muito bom do Paul Krugman sobre o movimento antivacina, o Kennedy, né, que é o secretário da saúde aqui, né? Olha, eu recebi na época uma gravação, que uma voz de mulher que se apresentava: "Eu sou a doutora fulano de tal, grande especialista", e a tese dela é o seguinte: Bill Gates percebeu que a população mundial era muito grande para o tamanho do planeta, tinha que diminuir a população mundial. Então ele fez um acerto que ele criou componentes eletrônicos, porque ele coloca na vacina, e esses componentes eletrônicos entram no corpo humano e, com o tempo, matam as pessoas para poder reduzir a população, ou seja, Olha, beber detergente pode ajudar nesse objetivo. É isso. Daí se o cara passar mal, a gente dá cloroquina, dá cloroquina Sabe pro o que eu cara. lembrei aqui? Me veio Hum. agora que um dos grandes, na época da cloroquina no Brasil, uma das grandes frases aqui, máximas também do Trump foi de tomar detergente para combater o vírus da Covid. Agora que eu lembrei disso, coincidentemente foi. É verdade, dar uma limpeza, né, limpa tudo, é verdade. E aí precisaram fazer várias campanhas mesmo de saúde pública, porque o presidente falando isso, e não parecia que ele estava brincando, E você né. já viu o Trump brincando? Eu nunca vi. Ele nunca é irônico, né. É, até o Lula se vangloriou que ele riu da história lá do futebol, da Copa, né. Que inclusive, né, Gisele, por falar nisso, a gente aqui tá chegando ao final. Por exemplo, tem saído matérias aí nos Estados Unidos, em alguns outros lugares também, achando que essa Copa vai ser um fiasco pelo custo geral que está aí, né? Transporte encareceu nas cidades, os ingressos estão impossíveis, o estacionamento está ridículo de preço, né? Você sente isso aí, que pode ser um fiasco essa Copa? Pois é, eu pedi Hum. aqui na Amazon o álbum de figurinha para meus filhos. Se eu te falar o preço, quase cai para trás. Mas e tem também a questão da insegurança com o ICE aqui, que está muito forte, né. Há ameaças de que eles façam bastantes incursões em torno dos estádios, por conta de ser um foco de público latino, que é o futebol aqui, né. Então, definitivamente vai ser algo bem mais pífio, eu acho que do que se é esperado, assim. E essa população latina é a que lota os estádios, né, os entornos dos estádios, tudo que gira em torno também de comércio ali em torno do jogo, é uma pena mesmo. De certa forma, eu diria até que talvez seja bom, porque realmente essa associação do Trump com esse Infantino é uma das coisas mais. A gente achou que não poderia ter ninguém pior do que o Avelange ou do que o Blatter, mas aí está o Infantino para mostrar que a tradição da FIFA é essa mesma aí, né, Nassif? não tem como, viu, não tem como. O Avelange saiu de diretor da autoaviação Cometa aí para dono do futebol mundial, né. Chegamos ao fim aí de mais um programa, Nassif Couto e Gisele, muito obrigado e até a próxima, esperando aí por novos acontecimentos não faltam, né, a gente sabe que de tédio a gente nunca morrerá. A gente pode morrer de outras coisas, até de contaminação bacteriana por produto de limpeza, mas tédio não.